eu vou passar para o SNAG 11. Já falei do CPTR 11, qualquer coisa a gente pode voltar aqui no CPTR 11 hoje, mas passando aqui para o próximo fundo é o SNAG 11. A gente vai ver tudo do SNAG 11 também. Então, ó, o SNAG 11 nos últimos 12 meses sofre menos, tem uma quedinha aí pouco mais aí de 6%, tá com bons dividendos aí, dividendos em linha. Ele já tem atualização aqui paga para outubro, já o último dividendo já pago foi em outubro, 10 centavos, e tá com dividend yield aí de 13,11. Comparando aqui com o CPTR11 menor, mas o CPTR11 tem um dividend yield de 17,4, mas tomou um tombo bem maior. Então, o SNAG 11 tomou um tombo bem menor, então o dividendo vai ficar aí menor também, porque a cotação não sofreu tanto, beleza? Então, ó, tem pouco menos de desconto, 0,94, valor da patrimonial da cota é 10,08, o valor da cota atualmente 9,50, ó, só 6% de desconto. Vamos ver o CPTR. CPTR tem 33% de desconto por ser um fundo aí, um fiagro de papel. Todos os fiagros são automaticamente indexados a papel. Não tem nenhum fiagro hoje indexado aí a tijolo. Quando a gente vê um fiagro, que eles falam fiagro aqui no Clube FII classifica que o RZTR como fiagro, mas não é fiagro, é um fundo imobiliário. Isso é muito louco. Então a gente vem aqui no SNAG 11, voltando aqui 13,11 dividendo. Vamos ver aqui a posição do caixa do SNAG 11. Atualmente, ó, o caixa do SNAG 11 tem 36 milhões aí no último período apresentado, no último relatório apresentado. Dividendos aí vem em linha, sempre em linha, basicamente sempre em linha. Então o SNAG 11 tem pagado sempre em linha aí. E a gente vê aqui se ele tem alguma dívida. Então a dívida dele não é tão grande, um pouco mais de 6 milhões. Sendo que a dívida por ser 6 milhões, você toma até um susto, mas não é 6 milhões. Porque desse percentual aí, 5 milhões é rendimento. Então, ó, 5 milhões é repasse de pagamento. Então, é isso aí. É só rendimento aí do SNAG 11. Dos 6 milhões, 5 milhões aí é rendimento. Então, agora, a gente vai passar aqui para o relatório gerencial do SNAG 11. Então, ó, ele é exposição por indexador, é 85% em CDI, 10% aí em PCA. A gente tem aqui exposição por rating também, classificação A2, A3 e A4. 58%, 26% e 7% respectivamente, e 78,5% são em CRAs, tem um pouco mais de 9% em imóveis, tem FDICs e outros fiagros também. Agora, a gente tem um percentual aqui das alocações que eu falei para vocês aqui, que é para ficar aqui um pouco de olho, porque a gente tem aqui, ó, 57,9% é do CRA pulverizado da Boa Safra. Boa Safra é uma empresa aí negociada na bolsa com o ticker SOJA3. O SOJA3, ele apresenta aí lucros recorrentes aí desde o seu IPO, mas é 59,7% no CRA pulverizado da Boa Safra, que ainda tem um pouco de divisão também, que a gente vai ver aqui mais adiante, beleza? Então aqui, ó, o resultado desse último relatório gerencial do SNAG 11. O SNAG 11, ele teve aqui, ó, de última receita mais de 5 milhões, tem 51 mil aí de renda com outros fiagros, teve rendas aí com aluguéis também, 388 mil, as aplicações que estão em caixa renderam aí 263 mil e teve despesas do fundo de despesas recorrentes de um pouco mais de 430 mil. Já tinha reservas de lucro que veio crescendo de um mês para o outro aqui, e o resultado final foi um resultado de mais de 7 milhões e 400. Ele pagou aí rendimentos de 5 milhões, refazendo um resultado não distribuído aí de 2 milhões 404, conforme o seu último relatório gerencial, tá? Então a gente parte aqui para outras divisões aqui do SNAG 11, que como eu falei, ele tem um CRA pulverizado da Boa Safra. Então, se você olhar aqui, já preocupa de cara por causa do 57% do PL em cima somente desse CRA. Mas a gente tem que ver uma outra divisão que tem aqui também do SNAG 11. Então, o SNAG 11 do devedor, da exposição por devedor. Então, aqui eles colocam um asteriscozinho aqui que a somatória totaliza 87% referente à posição de crédito aí do fundo. Então, do devedor do SNAG 11, tirando aquele 57%, a gente pulveriza mais um pouquinho também, 9,14% aqui é da Agropecuária Ruiz, então 9,14% do PL, em cima dessa Agropecuária aqui, deu uma gaguejada aqui agora também. Eu falei daquela notícia para vocês aí
Lavoro, lá da notícia do Lavoro, aqui a Lavoro, 7,45% do PL. Quem viu o início aqui da transmissão, 7,45% do PL aqui, ele é da Lavoro, que também está sofrendo um pouquinho. Aqui tem outros CRAs, Lentíssimo, Sinaagro, Terra do Brasil, Chu Sementes, Canasa, Rural Brasil, Boa Safra Semente, que é da própria Boa Safra, Francisco de Paula Assis. Então aqui são os devedores aqui. E a gente não conhece aqui nenhum grande falado aí que tiveram problemas atualmente. Então, tanto o CPTR, o SNAG 11, ele não tem aí problemas com devedores ainda. Mas a gente já sabe aí que o CPTR 11, por exemplo, teve problema aí com a AgroGalaxy. Então a gente tem a Lavoura aqui, que é tema de uma notícia que eu mostrei para vocês aqui, que está sofrendo aí bastante na última safra aí 2024 e 2025, beleza? Então agora, só para aumentar um pouco aí a nossa curiosidade, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai entrar aqui no site do Investidor 10 para a gente olhar um pouquinho do resultado aí da soja 3, que é o Boa Safra. Vou tomar água aqui, que a garganta dá uma falhada. Então, vamos lá, exposição por setor. 57,9% são em produtores, 12% em café, 9,2% em fornecedores, 6,9% em laticínios. Securitizadores é 80% com a Virgo e 19,7% aí OPEA. Aqui o mapa de calor, 37,1% aí em Goiás, como o maior aí que estado, depois o estado de Minas com 15,3%. Então agora a gente vem aqui no site do Investidor 10 para ver aqui um pouco do resultado da soja, porque como falei, ele tem, né, 57% aí com o CRA da soja 3, do Boa Safra vulgo soja 3. Então vamos lá, CRA Boa Safra, a gente vem aqui soja 3, ó, Boa Safra Sementes S.A. Então, ele tem uma cotação de 2,83, cresce um pouco mais aí de 1% no ano, 5 vezes lucro que é negociado, 1,34 vezes PL, dividend yield de 7,88. A gente vem aqui a cotação, coloquei um período máximo de 5 anos, mas ele não tem 5 anos na bolsa. Então a cotação aqui é ajustada com dividendo aqui praticamente de lado, a cotação padrão aqui praticamente de lado. Não é um grande pagador de dividendos, apesar de 6, 7% pagador de dividendos. Então, a gente tem aqui uma rentabilidade de um mês em 7,10%. Ele tem aqui uma análise de preço justo aqui, segundo a fórmula de Benjamin Graham, potencial de rentabilidade de 82,64%. Tem os indicadores fundamentalistas aqui também, tem um ROI de 26,64%. Tem outros indicadores aqui também interessantes de serem analisados. Tem um payout aqui dos lucros de 42,93%, 17% aí de margem líquida, 15% de margem bruta. E a gente vai ver aqui outros indicadores para vocês. Vamos chegar aqui no resultado. Pagou dividendos atual aí de 7,88, a taxa média aí de 3,48 desde seu IPO. O seu último dividendo pago foi com algo em torno aí de 15 centavos. E soja 3 aí no radar aí de Datacom é abril, outubro, novembro, dezembro. Vamos ver os resultados aqui, ó. Tem um lucro líquido de 356 milhões nos últimos 12 meses. No ano de 2023 teve um lucro líquido aí de 344 milhões, quase 345 milhões. Então assim, ele é uma empresa lucrativa, apesar de ter aí um custo altíssimo, é uma empresa lucrativa. E segundo o preço teto aqui do método Bazin, tem uma queda aí de 20% aí que ele pode cair. Isso aqui são os concorrentes dele. A gente está vendo aqui um gráfico aqui de comparação com o Ibov, ele cresce aí 38,62% desde sua IPO, o Ibov está aí 13,24%. Boa Safra, uma empresa de sementes, tem 40 anos, trabalha com milho, soja e feijão. Então aquele CRA do Boa Safra, que é de 57%, é de uma empresa lucrativa até o momento aí, se não tem assim tantas preocupações. Então ele tem total de ativos, é uma empresa que vale aí um pouco mais de 3 bilhões aí. Ele atua isso basicamente no Brasil, tem um 54,44% aí em soja, 17,13% em feijão, forrageiras 15,99%, trigo 10,96%, sorgo que eu não faço a menor ideia do que seja 1,26%. Então o problema da Boa Safra é se der um problema na soja. Se der um problema na soja, vai ter aí, ó, mais de 54% de queda justamente por ter aí algum problema na soja. Então, a questão é essa, ó, como a gente viu aqui, tem 57,9% de exposição no CRA pulverizada Boa Safra, que é também pulverizado aqui
em alguns devedores, mas se der problema na soja, mais de 50% aí da carteira da Boa Safra vai dar ruim. Então, Boa Safra também que fez follow-on recentemente, alimentou um pouco o seu caixa, colocando mais ações aí no mercado. Teve aí, nos últimos 12 meses de receita líquida aí, quase 2 bilhões. Tem um custo alto aí também de 1,68 bilhão, 304, quase 305 de lucro bruto e 356,9 de lucro líquido. Então, uma empresa basicamente que a gente vê nos últimos 5 anos lucrativa. Você não está vendo aqui nenhum prejuízo. Então, por enquanto, você não precisa se preocupar tanto aí com o CRA no Snag 11 da Boa Safra. A única preocupação aí é se der um vírus aí na soja, se der alguma coisa na soja aí que vai dar muito ruim para a Boa Safra. Então, o ponto de atenção do Snag 11 é, no caso aí, a Boa Safra Snag 11, que não vem sofrendo aí tanto como tem sofrido aí o CPTR e outros fundos, que eu já falei do CPTR aqui. Então o Snag 11 não está sofrendo tanto aí, está com dividendo aí quase em linha com os últimos meses, beleza? Então esse aqui, o Soja 3, que é o Boa Safra, é o principal fator aí, o carro que leva aí o Snag 11. É o 58% da carteira do Snag 11 é Boa Safra.